Esse desafio veio de uma issue do meu treinamento fechado de JavaScript, ou seja, o TRM, que é onde eu treino as pessoas a construírem aplicações web com JavaScript puro. E nessa issue, entre outras coisas, um aluno teve dúvida se é possível fazer herança usando factory functions ao invés de classes ou funções construtoras. Caso você ainda não saiba, factory function é uma função que não é uma classe, não é uma função construtora, mas retorna um novo objeto. Em JavaScript, qualquer função pode retornar um objeto, e quando ela faz isso sem te obrigar a usar o new antes da invocação dela, ela é uma factory function. E sempre que possível, eu prefiro usar factory functions ao invés de classes ou funções construtoras. Ou seja, essa aula está sendo dada por alguém que prefere jogar o jogo das funções do que o das classes, e eu expliquei o porquê disso nas aulas que estão linkadas aqui na descrição do vídeo, beleza? E no final desse vídeo, eu ainda vou mostrar uma técnica bônus que demonstra o quanto factory functions são flexíveis na hora de criar objetos. Então vamos lá, se eu descomentar essas duas consts, um erro é lançado dizendo que carMaker não foi definida, e se eu declarar uma const carMaker que recebe uma função, o erro não é mais exibido. Ótimo! Agora, eu preciso fazer a carMaker retornar um objeto, e esse objeto, além de ter as propriedades name e color que foram inseridas nesses objetos da invocação, precisa ter esse objeto Volkswagen Proto como prototype. Não existe herança clássica em JavaScript, a palavra-chave class é só um syntax sugar para herança prototipal, mas se você ainda não sabe o que são prototypes e como JavaScript faz herança por baixo dos panos, também vão ter aulas aqui na descrição explicando isso. Então voltando para o código, todo novo objeto que a carMaker criar precisa poder acessar e invocar esse método logCarInfo. O que o logCarInfo faz? Ele exibe essa mensagem no console e como ele não é uma arrow function, esse this dentro dele vai referenciar o objeto no qual a invocação do método foi encadeada. Vamos ver isso na prática? Então olha só, se o desafio fosse só fazer a carMaker retornar um novo objeto com as propriedades name e color, o que eu precisaria implementar? Como a invocação da carMaker recebe como argumento um objeto com essas propriedades, eu posso fazer um destructuring nas propriedades name e color desse objeto que está sendo recebido por parâmetro, e eu retornaria diretamente um objeto que contém as mesmas propriedades e valores recebidos por parâmetro. Se aqui abaixo eu invocar um console.log que exibe Amarok e Jetta, estão aqui meus dois objetos com as propriedades name e color. Nenhuma novidade até aqui, certo? Agora, como que eu insiro esse objeto como prototype do Amarok e do Jetta para que eu tenha esse método disponível nos dois objetos? Primeiro, obviamente eu não vou simplesmente retornar diretamente esse objeto, porque dentro da função eu vou ter que manipular o prototype do objeto. Então, para criar um novo objeto que tem esse objeto como prototype, eu vou declarar uma const car que recebe a invocação do object.create. O que esse método faz? Ele cria um novo objeto e adiciona um objeto já existente como prototype do novo objeto. Como que ele faz isso? Ele recebe como argumento o objeto que eu quero que seja prototype do car. Ou seja, se eu inserir Volkswagen Proto como argumento da invocação do create, toda essa expressão resultou em um novo objeto e esse objeto tem Volkswagen Proto como prototype. Tanto é que se eu retornar o car, eu vejo os dois objetos no console e se eu investigar a propriedade Proto, está aqui o logCarInfo disponível para eu usar. Só que se abaixo desse console.log eu encadear a invocação do logCarInfo nesses dois objetos, então .logCarInfo, eu vejo as mensagens que a invocação do método exibiu no console, só que ao invés de renderizar na string o nome e a cor do carro, undefined foi renderizado. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque esses objetos não têm as propriedades name e color. Como eles não têm essas propriedades, this.name e this.color resultaram em undefined e undefined foi renderizado na string. Para declarar as propriedades name e color no objeto que a função retorna, antes do return, eu vou inserir car.name, recebe name, que é esse parâmetro, e vou inserir car.color, recebe color. Se eu testar,
Agora sim, os objetos têm as propriedades name e color, e as interpolações das strings renderizaram esses valores. Agora, se eu investigar esses objetos, eu vejo que os dois têm um prototype com o método logCarInfo. Mas como que eu comprovo que esse objeto realmente é prototype desses dois objetos? É o seguinte, eu vou copiar o nome do prototype e nesse console.log eu vou invocar Volkswagen Proto.isPrototypeOf, que recebe Amarok e Jetta, e vou inserir um e entre essas expressões. Se toda essa expressão resultar em true, significa que esse único objeto em memória está sendo referenciado como prototype desses dois objetos. Se eu olhar o console, true é exibido, ou seja, essa é uma forma de usar a herança prototipal do JavaScript na hora de criar objetos, compartilhar um mesmo prototype nesses objetos, mas sem deixar o código mais complexo com o uso do new, do extends e da palavra-chave class. Agora, como se isso já não fosse bom o bastante, eu posso selecionar prototypes diferentes para os objetos que a função cria. Como assim? Observa que esse objeto que eu estou usando como prototype é um prototype para carros da Volkswagen. E obviamente isso é um exemplo de escopo menor para você entender os conceitos. Então imagina que abaixo desses objetos, eu preciso criar um objeto que represente um Corolla. Não sei se você sabe, mas a primeira coisa que uma pessoa faz depois do aniversário de 40 anos é comprar um Corolla. Só que o Corolla não é um carro da Volkswagen, ele é um carro da Toyota. Isso significa que se eu inserir uma const Corolla, que recebe a invocação de CarMaker, que recebe um objeto com uma propriedade name, que recebe Corolla, e color, que recebe preta, se aqui abaixo eu invocar Corolla.logCarInfo, eu vejo Volkswagen Corolla cor preta. Então, para selecionar o prototype que esses objetos vão ter, primeiro, abaixo do Volkswagen Proto, para criar o prototype de carros da Toyota, eu vou inserir uma const Toyota Proto, que recebe um objeto que contém um método logCarInfo. Posso copiar esse console.log do outro método e vou mudar Volkswagen para Toyota. Agora que esse prototype foi criado, aqui nas invocações da CarMaker, eu vou inserir um segundo argumento, que no caso da Amarok e do Jetta vão receber Volkswagen Proto, para o Corolla vai ser o Toyota Proto, e agora, para eu inserir o objeto recebido no segundo argumento como prototype dos objetos que a Factory Function cria, eu vou declarar um segundo parâmetro CarProto e vou referenciar esse parâmetro como argumento da invocação do object.create. Se eu olhar o console, Toyota Corolla cor preta é exibido, porque agora o prototype do Corolla é o Toyota Proto. Então sim, se você precisar fazer herança, é perfeitamente possível fazer herança através de Factory Functions sem uso do new, do extends, de funções construtoras ou da palavra-chave class, e as Factory Functions podem te dar mais flexibilidade na hora de usar a herança prototipal do JavaScript, te dando o poder de, inclusive, alternar o prototype dos objetos que elas criam.